Bom dia e a paz de Deus a todos. Glórias a Deus que estão agora assistindo esse vídeo. Mais uma vez, o Senhor tem preparado de estarmos aqui. Glórias a Deus, meditando na sua palavra. É muita alegria e muita satisfação de estarmos aqui compartilhando a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, porque ela é de suma importância para as nossas vidas. Glórias a Deus. E como eu digo, é preciosidade para as nossas vidas, né? Cheio de riqueza para as nossas vidas. São agora 9h06. Estamos aqui ligados nesse canal. Tudo se fez novo. Glórias a Deus, porque o Senhor é que é o autor de toda a criação. Amém? Desde já, então, vamos estar, aleluia, meditando nas Escrituras Sagradas. O que o Senhor tem hoje para nós, para a nossa meditação, eu gostaria que todos os ouvintes aí que estão aí assistindo esse vídeo agora, compartilhassem ali a palavra de Deus em Gênesis, né, que é o princípio, né, o livro, primeiro capítulo. Glórias a Deus, vamos estar lendo aqui, meio um pouco rápido. Criação dos céus e da terra e tudo o que nela há. Do princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. Houve tarde, amanhã, no primeiro dia. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre as águas e águas. E fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento céus, e houve tarde e manhã o segundo dia. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom. E disse: presta atenção no versículo 11, disse, produza a terra relvas e ervas que deem semente, e árvores frutíferas, que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relvas, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã o terceiro dia. Disse também Deus: haja luzeiro no firmamento dos céus, para fazerem a separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações e para dias e anos. E sejam para luzoeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas. E os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã o quarto dia. Versículo 20. Disse também Deus: povoem-se as águas e enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus o abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, na terra se multipliquem as ervas. Houve tarde e manhã o quinto dia. Disse também Deus: produz a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos,
répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie, e assim se fez. E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Glórias a Deus. Glórias a Deus. E capítulo 2 de Gênesis, pulando para o capítulo 2, somente o versículo 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego da vida, o homem passou a ser alma vivente. Amém? Só até aqui. Glórias a Deus. Então nós vemos toda a sua criação infinita de Deus, maravilhoso, meu irmão, minha irmã, nessa linda, maravilhosa manhã, ao qual podemos já contemplar. Eu estou aqui dentro, meditando na palavra do Senhor, o Senhor falando com a nossa alma, e lá fora nós podemos escutar os passarinhos louvando ao Senhor, os animais se alegrando nessa manhã maravilhosa, glórias a Deus, as plantas também se alegrando, aleluia. Nós podemos sentir a harmonia. Eu estou aqui dentro da minha sala, mas lá fora há uma grande alegria, uma grande harmonia que nós podemos escutar. Hoje estou, aleluia, preparando, segundo a vontade de Deus, esta meditação aqui dentro do meu lar. Glórias a Deus. Então nós lemos aqui em Gênesis, então a criação, a criação perfeita de Deus, né? Deus criou todas as coisas, mas vamos falar também que a criação sofre as consequências do pecado, irmão. Glórias a Deus. Quando o pecado entrou para a história da humanidade, houve a decadência do homem, né? Sofre. Glórias a Deus. É sobre isso que nós vamos falar, meu irmão, minha irmã. E nós podemos ver que Deus criou todas as coisas. Glórias a Deus. Bendito é o nome santo do Senhor. E em alguns versículos eu quero ser bem rápido, eu não quero tomar muito tempo, mas eu quero ser bem rápido aqui, que Colossenses capítulo 1, do 14 ao 17, fala que esta imagem é o Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, seja trono, seja soberano, quer principados, quer potestade, tudo foi criado por meio dele, para ele. Glórias a Deus. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, né? Sem ele nada do que foi feito se fez, eu costumo dizer, irmão. Sem ele nada do que foi feito se fez. Glórias a Deus. Glórias a Deus, maravilhoso. Então Deus, sabemos que Deus, ele é presente, irmão, na nossa vida. Ele é real, glórias a Deus. Deus criou os céus e a terra. Não podemos entender, compreender a natureza de Deus, a grandeza e o amor de Deus. Glórias a Deus. Não temos, como seres humanos, não podemos entender toda a sua criação, mas entendemos que Ele criou toda a sua criação, assim como a nós, como a sua imagem e semelhança como homem, irmão. Não é? Então Deus, ele é eterno, ele não apareceu, glórias, ele não foi criado como homem e todas as outras coisas, ele não apareceu, ele já surgiu, glória, ele já existia, ele não surgiu, ele já existia, ele não passou a existir, glórias a Deus, ele é existente por si mesmo, meu irmão, minha irmã, que está ligado nesse canal. Ele já existia antes de tudo, glórias a Deus, não foi criado, ele é incriado, ele é o criador de todas as coisas, glórias a Deus. Agora, o mundo não é eterno, glórias a Deus, teve um princípio, não é? Nós podemos ler em Gênesis, o mundo era sem forma e vazio, e havia abismo sobre a face da terra, mas o Espírito de Deus parava sobre as águas. Meu irmão, minha irmã, aonde está Deus, aonde está o Espírito de Deus, ele cria algo. Deus, ele quer criar algo em nosso coração. Ele é especialista em criar algo.
não é? A sua criação, a obra criadora de Deus, ele é criar, é formar, é colocar, glórias a Deus, é moldar, aleluia, glórias a Deus, aquilo que não existe, trazer existência daquilo que não existe, irmão. É isso que Deus, ele fez na nossa vida, né? Ele criou, glórias a Deus, todas as coisas, louvado seja o nome santo do Senhor. Mas o mundo no eterno, ele passou, no princípio ele passou a existir, né? Saiu do nada ele fez existir, né? Havia abismo sobre a face da terra, e não foi criado por si mesmo, e não se ajustou por si mesmo, e nem por acaso foi criado. Podemos ver porque nós podemos apreciar, como costumo falar, contemplar a sua beleza, a harmonia, e todas essas variedades maravilhosas, mas tudo isso pelo desígnio de Deus, irmão. Glórias a Deus. Tudo isso que nós apreciamos, a sua natureza, a sua criação, são desígnio de Deus, são obras do nosso Criador, né? Portanto, costumo lá, se nós começarmos a observarmos em Romanos, capítulo 1, versículo 19 ao 20, fala que porquanto o que Deus se fez, porquanto o que Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus se lhe manifestou, glórias a Deus, Deus lhe se manifestou, bendito o nome santo do Senhor. Então, porque todos os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente agora se conhece desde o princípio do mundo, glórias a Deus, está em Romano, irmão, desde o princípio do mundo, claramente nós podemos ver, sendo percebida por meio de todas as coisas que foram criadas com perfeição. Então, tais homens são indesculpáveis, por isso indesculpáveis, tal homem. O homem não pode negar a existência de Deus jamais. Glória, é uma loucura. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então quero dizer aqui a criação de Deus. Estamos aqui iniciando nessa primeira parte da meditação. A criação de Deus. Deus fez a criação perfeita, mas sofre as consequências do pecado. Então nós vemos que Deus criou todas as coisas perfeitas, irmão. Glórias a Deus. Vamos aqui estar falando mais aqui de toda a sua existência. Deus se fez então presente no homem, porque Ele criou o homem. Glórias a Deus. Se fez manifesto desde o princípio através da sua criação, da sua divindade. Glórias a Deus. Deus criou os céus, a terra. Deus criou tudo que nela existe com o poder da sua glória. Está relatado nas Escrituras Sagradas, irmão. Criou os rios, lagos, mares. Glória a Deus, criou as cachoeiras, glórias a Deus, não é? Criou os pássaros nas suas belezas coloridas, pôs um canto, glórias a Deus, não é? Glórias a Deus. E também uma das obras que nós vamos estar falando também, uma das grandes obras, Senhor, eu acredito que a obra-prima do Senhor é o homem que Deus criou, que é dotado de capacidade, inteligência, para o que? Contemplar a grandeza, para contemplar a glória, os atributos invisíveis de Deus, que agora podem ser vistos claramente por nós, por seres humanos, nós, o homem, né, que Ele nos criou por meio das coisas que foram criadas, até mesmo podem ser tocadas, apalpadas, porque porquanto elas são reais, assim como esse ar que nós esperamos, assim a existência de Deus na nossa vida. Nós temos a real existência de Deus na nossa vida, porque Ele se manifesta em nós, meu irmão e minha irmã, desde o princípio da sua criação. Você que está ouvindo esse vídeo agora, Deus o criou e Deus ele se manifesta em você pelo bom Espírito Santo de Deus. Glórias a Deus, porque o Espírito Santo de Deus habita em vós. Glórias, então nós sabemos que, portanto, não podemos negar a existência. Mais uma vez, eu quero frisar a existência de Deus, não podemos negar, são indesculpáveis, não podemos deixar, por isso, de honrar o Criador, de crer no Criador. Então Deus criou todas as coisas perfeitas, em ordem, em perfeita harmonia, em sintonia, meu irmão, minha irmã, tudo pelo poder de Deus, ou tudo regido pela lei. Que lei? Pela lei divina de Deus, glórias a Deus, do seu poder. Só um ser inteligente, irmão, minha irmã, pode criar todas essas coisas que nós vimos aqui nas Escrituras, coisas a qual nós conhecemos e a qual nós podemos ouvir, que é só um Deus grandioso, a qual nós chamamos de nosso Deus poderoso.
não é? Muitos negam, mas acredito, até o ateu acredita que há um ser superior. Ele não pode, até o ateu não pode negar a existência de Deus, porque ele acredita que tudo isso há um ser inteligente que criou, mas ele não dá o braço a torcer. Amém? Não podemos assim, com os nossos pensamentos, com fábulas aí, com histórias ateísta, dizer que que foi criada aí, que o mundo foi criado através de teorias absurdas, né? Como muitas nós conhecemos do Big Bang, aquela que houve uma explosão do Big Bang e desprenderam partículas de átomo, de prótons, de nêutrons, seja lá o que for, e solidificaram, se decomporam e foram criados massa sólida e foi criando. Não, irmão, não pode, isso é loucura, porque Deus criou todas as coisas com perfeita harmonia, com detalhe, irmão. Deus criou maravilhosamente em detalhes, em perfeição, irmão. Uma explosão não poderia causar uma grande perfeição, assim, sim, uma destruição, mas não uma perfeição. Glórias a Deus. Então jamais, como outras teorias também, que o homem é semelhante ao macaco, que o homem surgiu da teoria lá do glórias a Deus, né, irmão, da teoria de que o homem foi criado surgiu do macaco. Jamais, irmão, nós podemos surgir do macaco. Glórias a Deus, se nós somos a imagem e semelhança perfeita de Deus, nós somos parecidos com Deus. Glórias a Deus, jamais, né? Glórias a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Da criação do racionalismo, não sei dizer bem, do evolucionismo, né? Da evolução, evolucionismo. Não, irmão, nós temos que acreditar na criação do Senhor. Glórias a Deus, né? O homem não evoluiu do macaco, não, glórias a Deus, e nem de outras coisas, não, irmão, não é? Mas sim na nossa criação perfeita, glórias a Deus. Então nós não podemos então contaminar, não, irmão, com essas coisas, com esse pensamento aí, e aceitar, aleluia, qualquer coisa. Isso pode obscurecer a lei de Deus, irmão. Toda a criação, podemos ver através da palavra de Deus, dizendo que toda essa criação representa a sua essência, irmão, a qualidade e o caráter de Deus. Glórias a Deus. Deus, pela sua boca, determinou a estrutura física do mundo criado. Glórias a Deus. Então, jamais, irmão, podemos negar a existência de Deus. Glórias a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor, irmão. Como diz assim, como diz assim, que Deus tem uma... Glórias a Deus. Hoje eu quero estar falando meditando sobre essa grande, perfeita criação de Deus maravilhosamente. Eu sei que o tempo passa, mas como diz um poema do meu pai, de Deus ao meu pai, né, que o Senhor concedeu a ele está com 80 anos, né? Hoje é um dia dos pais, né? Hoje é um dia especial dos pais, todos os dias é especial do pai, mas ele fala assim que foi Deus quem fez. Ele fala assim, não sei se você lembra, mas olhai os lírios do campo, em suas voltas olhai, outras tantas maravilhas e encantos, foi Deus quem fez contemplai. E tudo ele fez com muito amor, esse nosso Senhor. Glória a Deus. Foi Deus que nos fez assim, a sua imagem e semelhança, com perfeição e harmonia, fez a noite e fez o dia, que nos renova a esperança. Fez os céus e seus mistérios, e as completou com estrela de resplendor. Fez a lua iluminada, fez a lua que ilumina, fez a lua iluminada, fez o sol que ilumina, que nos dá vida e calor. Fez os mares com vidas mil, fez as nuvens cor de anil, e tudo ele fez com muito amor, esse nosso Senhor. Fez estas terras, vales e serras, e as contornou com rios e cascatas, molhou com a chuva o verde das matas, e fez as matas que com a chuva regou tudo que nela existe, dos pequenos insetos aos grandes animais. Fez as plantas com os poderes medicinais, fez o fruto depois das flores, fez os pássaros multicores, e pôs um canto
com os encantos uma orquestra de anjos, para louvarmos a Ele um dia com muita alegria, em uma só voz com os anjos. Glórias a Deus, irmão. Então está aí esse poema, o autor é Deus na vida do meu pai, né? E ele fala sobre, foi Deus quem fez, glórias a Deus. E tudo ele fez com muito amor, esse nosso, assim como o Senhor nos ama de tal maneira, irmão, minha irmã, que Ele nos fez a sua imagem e semelhança, né? A imagem e semelhança se encontra em nós. Olha que amor maravilhoso, irmão. Então, nós podemos ver que Deus criou todas as coisas, irmão. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus, pois Ele é o grande Criador e é o mantenedor de todas as coisas, é o governador, irmão, e de tudo. Essa é a razão para nós adorarmos ao Senhor. Essa é a razão para nós acreditarmos na existência do nosso Deus Todo-Poderoso, meu irmão, minha irmã. Ele governa justamente, justo, compassivamente, glória, pois cuida de tudo, de todos nós e nos sustenta, compadecendo do homem, irmão, que é a última e mais perfeita criatura do universo, sensível, irmão, glórias a Deus, era uma das grandes obras-prima do Senhor, glórias, eu acredito que quando Deus criou o homem, até os anjos pararam, até o céu pararam, irmão, né? Nós somos a sua grande obra do Senhor, não é? Então nós falamos sobre a sua criação, não podemos, como nós falamos do início, não podemos estudar a Deus, não podemos conhecer o seu amor, porque Deus em si mesmo, Ele é transcendente, pois Ele é fora Ele é transcendente, irmão, não é? Pois Ele é fora do nosso conhecimento, é fora do nosso intelecto, não é? Durante esta vida terrena. A sua natureza divina e suas obras que se transcendem o tempo e espaço, irmão, da qual nós não podemos entender o verbo, irmão. O verbo entra na dimensão do tempo e espaço e agora é ao materializar-se, irmão, fez carne e muda a história da humanidade. Glórias a Deus, Ele se fez carne, irmão. Então, jamais nós podemos entender, irmão, porque no princípio, irmão, Gênesis que nós lemos, feito a criação do mundo, o Senhor se revela, irmão, se revela. Por isso que Ele se manifestou e se manifesta desde o princípio da sua criação, porque Ele se revela, o Senhor Jesus, a sua eternidade, glória. Ele já existia, irmão, antes de todas as coisas foram criadas. Por isso que fala o verbo no grego é logos, irmão, ou seja, logos é o que dá sentido a todas as coisas criadas. Glórias a Deus, irmão. O verbo se fez carne. Então, quer dizer, aquele que sempre existiu, glórias a Alamaço de cantar, sempre existiu na nossa vida, irmão. O verbo, a maior manifestação de Deus ao homem, já existia quando o universo material foi criado, confirmando então a sua pré-existência, irmão. Glórias à sua eternidade. Então a personalidade e a divindade do Logos, Jesus Cristo, irmão, sendo o próprio Deus. Glórias a Deus. Olha que tremendo. Louvado seja o nome santo do Senhor, irmão. Então nós não podemos crer em outras teorias, não, irmão. Não é? Em teoria do evolucionismo, né? Que defende a evolução aí, de espécies de seres que já existiam sobre a face da Terra. Então o homem agora ele pega um ser mais parecido que é o animal a macaco, né, irmão? Que passa por modificações progressivas no meio ambiente que ele vive, ou seja, uma mutação. Jamais, irmão, uma espécie como o macaco, ele pode surgir do homem. Essa é uma teoria absurda do homem dão nomes aos seres humanos como homens sapiens, homens erectos, né? Isso, nós não somos descendentes do macaco, não. Nós somos criação e obra do Senhor, uma obra perfeita e harmoniosa, né, irmão? E outra, glórias a Deus, louvado seja o nome santo. Então nós podemos, glórias a Deus, dizer então que o homem, ele foi criado à sua imagem e semelhança. Nós lemos aqui, irmão. E eu quero citar uma parte muito maravilhosa, irmão. Então Deus, ele criou o homem desde o princípio, assim como toda a sua criação. Então o homem é uma grande criação de Deus. Deus criou
o homem, podemos assim, o nome conhecido como intrínseco, assim como Deus tem a sua trindade, Deus, Espírito, aleluia, o verbo, a trindade, o Senhor Deus, o nosso Senhor Jesus, o Espírito Santo, glórias a Deus. Assim é o homem, que Deus ele criou o homem em espírito, alma e corpo, o homem em seu espírito, que possui uma alma e habita num corpo, irmão. Olha que maravilhoso, o homem intrínseco, o espírito possui uma alma que habita num corpo, glórias a Deus. Então ele se assemelha com a trindade, nós podemos ver, irmão. Então esse é o grande momento da criação de Deus, glórias. Notamos que a trindade está presente no Pai, no Filho e no Espírito Santo, glórias a Deus, irmão. Então façamos ao homem a sua imagem e semelhança, glórias. Assim Deus os fez. Nós podemos entender que Deus falou para si mesmo, olhou lá no Gênesis, quando ele criou, né? Ele olhou para si mesmo, né? Então ele viu a imagem, então ele falou para si mesmo, né? Eu vou criar o homem parecido com ele. Então, quer dizer, a imagem e a semelhança de Deus, nós somos a imagem e semelhança a qual nós temos a natureza, a semelhança especial da natureza do homem, da natureza divina do homem se encontra de Deus se encontra no homem, irmão. A especial da natureza divina encontra-se no homem, porque ele traz em si mesmo, o homem traz essa natureza especial divina em si mesmo, porque enquanto o homem é dotado de inteligência e de livre arbítrio, livre vontade, irmão. Olha que maravilhoso, Deus ele criou, nós somos diferentes de todas as outras criações, irmão. Por isso que o homem é o único ser em espírito vivo sobre a face da terra, que difere de todas as outras coisas criadas já, glórias a Deus, de tudo criado é o homem, irmão. Então significa que o homem ele é ligado, irmão. Ele é ligado, assim como o homem é ligado com Deus, irmão, né? Não somos ligados dessa terra, mas somos ligados de Deus. Assim é o nosso espírito, alma e corpo, são coisas ligadas, irmão. Não pode separar. Intrínseco significa coisa inseparável. Uma depende da outra para existir. Uma coisa faz parte da outra. Então, o homem traz Deus criou o homem em espírito, alma e corpo, por conta esses três elementos são ligados, irmão. Glórias a Deus, homem, glórias a Deus. Essa sintonia, essa harmonia que Deus nos criou, não é? O homem, então, nós podemos ver que lemos aqui que Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas, não foi assim? Deus ele criou, quando ele criou ele fala que ele formou, irmão, que ele colocou, bara, a obra é bara, em grego, se eu não me engano, bara, é obra da sua criação. Vamos ler aqui, criar, a atividade criadora de Deus é bara, glórias a Deus em hebraico, colocar, construir, criar, fazer, irmão. Então Deus ele nos criou, glórias a Deus, do corpo, que é o corpo nosso, a matéria, são tirados da massa primordial da terra, não é isso? E agora a substância alma, irmão, espiritual é a alma, glórias a Deus, e é produzida por Deus, não é? É a alma, o Deus criou o homem, espírito, alma e corpo, espírito, o corpo da terra, que da massa, e que agora o homem possui uma alma que habita nesse corpo, irmão. A alma, o espírito, Deus soprou em nós o fôlego da vida e nos fez alma vivente, é ligado, irmão. Então nós temos essa ligação, glórias a Deus, com o espírito, a alma, irmão, que é dada somente por Deus, que nós vamos estar mais falando, irmão. Então essa ligação íntima forma, né, essa ligação informa espírito, alma e corpo, essa formação íntima do espírito que vivifica o corpo, porque enquanto o corpo nós não tínhamos vidas, né? Então ele soprou o fôlego da vida e nos deu alma, nos fez alma vivente, irmão. Essa ligação é isso que faz, criou a pessoa, o indivíduo, vamos dizer assim, a pessoa humana, né? Que é expressada em hebraico por alma vivente, irmão.
Glórias a Deus. Então a imagem e semelhança de Deus permanece em nós. Glórias, referente ao que é a qualidade, a personalidade, né? A capacidade de se relacionar, de ouvir e falar. Tudo isso é característica de Deus ao homem, ao criar o homem. Glórias a Deus. Então nós colocamos isso aqui, irmão, que Deus então, Ele criou o homem, assim como todas as coisas, Ele criou o homem perfeito, com a essência de Deus, com o amor de Deus, e com ousadia nós somos criados santo, irmão, para ser semelhante a Deus e andar em justiça, santidade e providência da verdade. Glórias a Deus, irmão. Então, eu quero dizer, voltar também, e o homem difere de todas as outras criações, irmão, porque eu quero dar um exemplo aqui, na palavra de Deus, que ela nos ensina. Já estamos terminando aqui, já essa primeira parte desse estudo aqui, que a criação de Deus, a criação perfeita de Deus, e sofre as consequências do pecado, né, irmão? Então nós podemos ver que glórias a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor, que tudo isso que nós falamos, tem uma coisa importantíssima que eu quero começar a entrar nesse assunto, irmão, que Deus, Ele criou então todas as coisas. Podemos aqui, que nós lemos aqui, Ele criou de forma diferente o homem, se nós observarmos aqui. E porque quando ele criou o homem, Ele falou para a terra e colocou no firmamento dos céus, ele disse assim, disse também, povoem-se as águas. A terra, pois, produziu ervas. Quando Ele